Graça e paz pro seu coração, amém? Igreja linda. Obrigada, Simone. Gente, peraí, deixa eu me organizar, porque tá certo. Tudo bem com vocês? Que bom, que privilégio, né? Estar aqui mais uma vez. Brinquei com o pastor que eu fui promovida, né? Hoje é domingo, gente. A responsa vai aumentando, hein, gente? Brincadeira, né? Mas é uma grande responsabilidade. Mas eu louvo ao Senhor. É um privilégio poder compartilhar e transmitir um pouquinho do que o Senhor tem falado conosco. Amém? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que há alguns meses o Senhor vem despertando no meu coração. E primeiro, né, como eu sempre falo, antes da gente chegar aqui para transmitir algo para a igreja, primeiro o Senhor fala muito ao nosso coração, né, e o Senhor ministrou muito ao meu coração, e eu quero somente compartilhar, transmitir, né, ser um canal de Deus na sua vida nessa noite, amém? Que o Senhor encontre aqui corações receptíveis à sua palavra, essa é a minha oração. E quem está acompanhando a leitura bíblica da igreja sabe que nós estamos lendo os evangelhos, né? Nós estamos em Marcos, então há alguns meses nós iniciamos, né? Mateus, e desde então o Senhor começou a falar comigo de uma forma diferente, né? Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E apesar, né, de eu ser novinha, eu já li a Bíblia algumas vezes, para a glória de Deus. E pela primeira vez eu comecei a conhecer um Jesus que não tinham me apresentado ainda, né? Ou que eu não tinha buscado ainda também, não sei. Eu comecei a conhecer um Jesus diferente, comecei a ficar intrigada, interessada naquilo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Eu comecei a observar alguns posicionamentos de Jesus, né, alguns comportamentos de Jesus que me chamaram a atenção, e eu comecei a me perguntar, né, se realmente o que a gente vem aprendendo, né, na caminhada cristã, acredito que a maioria daqui que estão aqui nessa noite já tem uma caminhada, uma jornada, né, cristã, e aí eu comecei a ver que não estava dando liga, sabe quando algo de errado não está certo? Como é que é a frase? É isso, né? Comecei, rapaz, algo de errado está certo, é isso? Não estava batendo muitas coisas que a gente ouve falar, né? Sobre esse Jesus, esse amor que a gente tanto tem ouvido. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas que eu gostaria de trazer aqui nessa noite para você refletir comigo. Como eu já falei, eu já refleti bastante. Então hoje eu quero somente compartilhar com você, que você venha refletir comigo. Amém? Vocês estão aqui, gente? Glória a Deus. Fica comigo até o final, viu? Tem muita coisa boa de Deus aqui nessa noite. Então a primeira pergunta que eu comecei a fazer para mim, e eu quero trazer para você nessa noite: será que nós temos amado mais ao Jesus do Evangelho ou ao Evangelho de Jesus? Será que nós temos idolatrado ou amado mais ao Jesus do amor ou ao amor propriamente dito, que a gente tanto tem ouvido falar, né? Jesus é amor, e a gente às vezes, talvez, é uma reflexão, amém? Talvez nós estamos colocando o amor de Jesus no lugar de Jesus. E talvez estejamos fugindo do propósito de Deus. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Amém? E aí eu coloquei um versículo que diz em 1 João 3,16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Então devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Esse sim é o verdadeiro amor. Amém? Cristo morreu por mim e por você. Então Ele sim pode nos dizer o que é o amor. E aí, eu comecei a perceber que dentro da religião, dentro das igrejas, né, dentro da nossa caminhada,
muitas condutas, né, muitas coisas que foram criadas estão, infelizmente, fugindo do propósito maior, né? Porque quando a gente começa a estudar a Bíblia e ver como que Jesus andou, o Evangelho é muito simples, queridos. O Evangelho é muito simples. E, infelizmente, tem se perdido a simplicidade do Evangelho. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus é o centro das nossas vidas. Ele precisa ser o nosso mestre, o nosso guia. Amém? E nós vamos aprender com Ele aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Infelizmente, né, os homens entenderam, por algum motivo, que precisava talvez enfeitar o Evangelho, né, colocar alguma coisa a mais para talvez atrair pessoas, ou chamar mais atenção. Ou talvez pensando assim, vamos proteger, né, o cristão de não pecar, de não se desviar, e vamos inventar umas coisas aqui. E foram criando-se regras e regras, né? E isso tem me feito pensar bastante até que ponto nós dependemos de regras humanas para obedecer a Cristo, queridos. Desde o princípio a gente vê o povo, né, clamando a Deus por líderes, por reis, e Deus falava, gente, eu estou aqui. Mas aí Deus colocava, né, o líder virava as costas, o que o povo fazia? Pecava. Construía bezerro de ouro para adorar. Até que ponto nós dependemos de regras humanas para obedecer a Cristo? É forte. E aí eu me lembrei também, já compartilhei com algumas pessoas, quando a gente começou com a IEB Trancoso, iniciamos o ministério novo aqui, né, em Trancoso, muitas pessoas não conheciam a igreja e vieram para cá e ficavam nos perguntando, mas qual é a visão? Pessoas caminharam com a gente 1 ano, 2 anos, eu não estou entendendo a visão da igreja. As pessoas não... E a gente simplesmente falava, mas gente, a visão da igreja pode tudo, só não pode pecar. E aí as pessoas não entendiam e às vezes não davam conta e saíam da igreja, porque precisavam de regras para seguir. Mas eu quero dizer para vocês que a responsabilidade aumenta quando a gente fala, pode tudo, mas não pode pecar. Só não pode pecar, porque aí vai depender de quê? Que eu busque mais, né, minha vida devocional, oração, busque a santidade, diga não. É muito mais fácil talvez eu estar num lugar que eu vou simplesmente falar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo, e aí eu posso fazer todo o restante, que está tudo certo, pelo menos eu estou obedecendo aquilo, né? É assim ou não é? E é muito mais difícil, então eu falo assim, eu não vou fazer aquilo porque eu não quero fazer, eu não preciso, porque eu amo o Senhor, porque eu amo ler a Bíblia, porque eu oro todos os dias, eu tenho comunhão com o Senhor, por amor. E é isso que Jesus nos convida, a servi-lo com amor, com leveza. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos, é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, nós precisamos resgatar o verdadeiro evangelho. Amém? Nós precisamos voltar à essência, à simplicidade do cristianismo de Jesus. E como que nós vamos fazer isso? Aprendendo com Ele. Tá tudo aqui, gente. O segredo está todo aqui, viu? Segredo da felicidade, lê a Bíblia. Tem todos os segredos, se quiser saber, amém? O furo está aí, né? Para alguns. O grande desafio está aí. Lê a Bíblia, é só ler, gente. Vai dar certo. Então, o tema da mensagem de hoje é: como ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Como ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Quantos aqui se consideram discípulo de Jesus? Levante a mão, por favor. Ô, glória. Alguns estão assim, não sei, né? Vamos esperar para ver o que é isso aí. Pergunte para o seu irmão do lado, você se considera um discípulo de Jesus? Amém? Eu separei um texto aqui, base, para a gente ler nesse início, mas a gente vai dar uma viajada em outras partes da Bíblia.
Mas esse texto, para mim, já mostra bastante coisa do que a gente vai conversar aqui nessa noite, amém? Vamos lá, eu gostaria que vocês lessem comigo. Está lá em Lucas 19, de 1 a 10, uma história conhecida sobre Zaqueu. Vamos lá? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante, subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os santos. Uai, não são os perfeitos? Jesus. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Amém? E aí, não só nesse texto, mas em vários textos, né? Principalmente dos evangelhos, eu observei 3 tipos de seguidores de Jesus e eu queria compartilhar com vocês nessa noite, para a gente se identificar. Talvez nós, em alguns momentos, sejamos um pouquinho de cada, né? Talvez. Mas eu quero te encorajar a realmente sair daqui diferente da maneira que você entrou, que nós possamos realmente, que o Senhor venha virar uma chave dentro de nós, amém? E que nós possamos sair como verdadeiros discípulos de Jesus aqui nessa noite. Então, 3 tipos de seguidores, vamos falar juntos quais são? Primeiro, fariseus religiosos. Segundo, e terceiro, muito bom. Então, acompanhe o raciocínio, todos esses 3 tipos são seguidores de Jesus, amém? Então vamos lá. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre os fariseus, né, os líderes religiosos. Há uma diferença, queridos, nós estamos numa igreja, nós somos religiosos, amém? Religiosos, temos uma religião, servimos a um Deus. Mas há uma diferença entre eu ter uma religião, frequentar uma religião e eu estar debaixo, né, e ser influenciada pela religiosidade. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Então vamos caminhar nesse sentido, tá? Então os fariseus, os líderes religiosos, né, que a gente vai ver aqui um pouquinho. Por muito tempo eu li a Bíblia e quando eu li a parte dos fariseus, né, a forma como Jesus se posiciona com eles, que nós vamos ver aqui, eu vi algo bem distante assim de mim, né? Porque é muito mais fácil pra gente, né? Eu sempre, nossa, como que esses caras, né, tratavam Jesus assim, uau! E sempre colocando eles bem distante, até que o Senhor começou a tocar no meu coração e eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o quanto nós nos comportamos como os fariseus religiosos. Infelizmente. Eu gostaria que você olhasse para você nessa noite e realmente identificasse, né, áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas pelo Senhor, porque Ele está aqui, amém? E como eu falei no início, Jesus é o nosso mestre e é o nosso guia. Talvez na sua caminhada cristã, religiosa, você aprendeu muitas coisas que não condiz com o comportamento de Jesus. E se nós somos seguidores de Jesus, nós precisamos ser discípulos dele. E como discípulos, vamos copiar o que ele faz, amém? Então, gente, os fariseus, quem eram os fariseus?
Mateus 23, 27 e 28, não sou eu que estou dizendo, Jesus disse: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas, são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. E aqui eu coloquei uma foto de um sepulcro caiado, né? Um túmulo bonito, pintado de branco. Olha que bonito, gente. O que tem ali dentro, gente? Ossos, podridão, fedor. E era disso que Jesus estava falando aqui, comparando os fariseus a isso. Amém ou misericórdia? Então esses eram os fariseus. Eles seguiam a Jesus. Amém? Aonde Jesus estava, eles estavam. Mas eles se achegavam a Jesus com a intenção de criticar, apontar, colocá-lo à prova. Os fariseus também, eles tinham uma linda oratória, eles oravam muito bem. Eles oravam nas praças, palavras bonitas, se vestiam. Quem olhava eram os santos. Mas os comportamentos deles, o coração, a motivação, não estava alinhado com o céu. Então eles falavam em público, né? Eles tinham versículos bíblicos decorados, eles sabiam todas as regras a serem seguidas, ó. Às vezes, né, trazendo para o nosso contexto, sabe aquela postagem, né, indo ali orar no secreto, pá, posta nas redes sociais. Partiu um monte. Não estou julgando a intenção dessas pessoas, amém, queridos? Estou trazendo uma reflexão, porque eu ouvi uma frase que me marcou muito, que diz assim: quem precisa mostrar sua espiritualidade, esconde carnalidade. Os verdadeiros espirituais não precisam ficar falando o quão são espirituais. Fiquei hoje o dia todo orando em casa. Por quê, queridos? Nós vamos conhecer as árvores pelos frutos. O que são os frutos? Atitudes, comportamentos. Nós vamos conhecer. Trancoso é pequeno, todo mundo conhece todo mundo, amém? Amém ou misericórdia? Amém, né? Glória a Deus. Pelos frutos, queridos, não adianta eu estar aqui falando bonitinho, né? Slidezinho, olha que legal. Chegar ali fora, viver uma vida bagunçada, vai valer de nada para Deus, não. O meu caráter precisa estar alinhado, estar em congruência com aquilo que eu estou pregando, amém? Não são as minhas roupas, as minhas vestimentas, não são meus acessórios, minha unha, né? Vou fazer essa semana, viu, gente? Não deu tempo, não. Não são títulos. Ai, mas você não é pastor, não é bispo, não é apóstolo. Isso não vai determinar o quão espiritual eu sou. Amém ou misericórdia? Amém? E sabe o que é lindo disso tudo? Tudo que a gente está falando não é sobre aparência, queridos, é sobre o nosso coração. O Senhor sonda cada um de nós. O Senhor sabe a intenção do nosso coração. Amém? E eu acho lindo que nós estamos aprendendo com o Mestre, né? Aprendendo com Jesus. E Jesus, na noite da sua crucificação, para ele ser reconhecido, foi preciso dar-lhes um sinal. Vocês lembram disso? Judas combinou um sinal que iria beijá-lo para mostrar para o exército que ia prender ele quem era Jesus. O que isso me ensina? Jesus era como todos na sociedade. Ele se vestia como todo mundo, ele andava como todo mundo. Jesus negociava. O que o diferenciava, queridos? O seu caráter era alinhado com o céu. Amém? Ele era obediente, ele era humilde, ele era servo.
Ele comprava e pagava. Caráter alinhado com o céu. Amém? Aleluia. Então não é sobre aparência, e sim sobre o nosso coração. E Deus está aqui sondando os nossos corações. Amém? Então como que Jesus lidava com os fariseus? Vamos aprender com ele como que Jesus lidava com esse tipo de seguidor que estava ali todos os dias. Às vezes está dentro das igrejas. Na verdade, a maioria, né? Muitos de nós precisamos nos avaliar. Vamos ver lá? Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Olha como é que eles se chegavam diante de Jesus. Começaram a discutir com ele. Para quê? Para pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Então eles já chegavam diante de Jesus, deixa eu ver esse negócio, né? Querendo já espetar, afrontar. E olha o que Jesus fez. Ao ouvir isso, Jesus profundamente, gente, irai-vos e não pequeis, viu? Jesus suspirou profundamente. Imagina o que Jesus não sentiu ali. E disse: porque este povo insiste em pedir um sinal, eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens dessa geração. Então ele ficou ali discipulando eles a tarde toda, conversando, tentando convencê-los, né, de que ele era o Cristo. O que Jesus fez, queridos? Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Quantos estão dispostos a aprender com Jesus aqui nessa noite? Amém? Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu. Advertiu quem? Os discípulos, aqueles a quem andava com ele. Olha o que Jesus falou com os discípulos na época dele, está falando com os discípulos dele aqui nessa noite. Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Tem uma outra passagem que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Dá ruim. Então, Jesus se posicionava firme e duramente com esse tipo de seguidor. Ele se posicionava, ele respondia na palavra, confrontava e se distanciava. Ele não gastava energia, havia um propósito maior a ser cumprido, queridos. Tinha uma multidão ali rendida, crendo nele, buscando. Existia um propósito maior, ele não podia perder tempo com esse tipo de seguidor. Vocês estão muito quietos, gente, assim vocês me assustam. Vocês estão comigo? Amém. Jesus conhecia o coração deles. Sabia que não havia frutos de arrependimento. Então, Jesus não podia se distrair. Ele tinha algo maior a cumprir, amém? E qual era o resultado na vida desse tipo de seguidor? Desses fariseus, desses religiosos? O que eles tinham de Jesus? Não havia um relacionamento. Não tinha intimidade. Eles não experimentavam os milagres de Jesus. Eles não reconheciam Jesus como Cristo, estavam sempre buscando algo para criticar, para apontar, para denegrir a imagem. Então eles não conseguiam ter um relacionamento com Jesus. E aí eu trouxe mais uma reflexão. Olha lá como é que ele já abordava, olha o semblante, né? Já desconfiados. Será que nós não estamos, talvez, dando mais valor, honrando, né? Talvez investindo mais tempo, dando mais valor àqueles a quem Jesus confrontava, se posicionava e se distanciava? E em contrapartida, será que nós estamos rejeitando, excluindo do nosso meio aqueles a quem Jesus acolhia, sentava à mesa?
dava oportunidades. Eu creio que a igreja não entendeu o evangelho, queridos. Isso tem falado muito forte ao meu coração. Nós precisamos voltar à simplicidade do evangelho. Amém? Jesus ia, a gente já viu aqui hoje, né? Sobre Zaqueu. Toda a sociedade, meu Deus, aquele homem pecador roubou todo mundo. Jesus olhou para ele, entrou na casa dele, e através desse amor incondicional, Jesus não foi lá para receber nada em troca, ele deu amor. O que aconteceu na vida de Zaqueu? Ele se arrependeu, ele se sentiu amado. Amém? E se converteu. Se converteu. Talvez nós temos feito o caminho contrário. Temos rejeitado essas pessoas que estão à margem da sociedade. Temos afastado elas ainda mais. Como que elas vão receber? Da onde que elas vão receber esse amor? No mundo? Amém? E aí eu pensando sobre isso, eu fiquei imaginando, né? Quando a gente assumiu o pastoreio, quando a gente decidiu, né? Quem conhece aí a história de perto, decidimos dizer sim, né? A um chamado de Deus. E acredito que isso intrigou muitas pessoas na cidade. Não sei quem acompanhou, né? Na época, talvez agora é muito mais fácil, né? Quase 4 anos. Mas a gente teve um período de transição, né? A gente estava na academia. Eu ouso dizer que muitas pessoas ficaram intrigadas. Uai, gente, mas isso aí não é o professor da academia? Como assim? Né? Esse povo nem tem cara de pastor? Que negócio é esse? Não é mais ou menos assim? E penso eu assim, né? Ouvi alguns falarem comigo, diretamente até, que vieram passar por aqui, por curiosidade. Vamos lá ver o que esse negócio vai dar, né? Sentaram, apontaram. E eu amo isso, porque Deus escolhe os improváveis. Amém? Eu amo tudo isso, gente. Porque olha o que diz lá em 1 Coríntios 27, 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Amém? Deus escolhe os improváveis, não é sobre nós. Como que eles iam ver o poder de Deus, né? Se não fosse pessoas improváveis. Porque tudo é Ele, é por Ele, é para Ele. A obra é dEle, é Ele quem faz. Nós apenas estamos aqui correspondendo a um chamado. Amém? Então, os religiosos, os fariseus, só seguiam a Jesus, né? Ou talvez, trazendo para o nosso contexto, só vão às igrejas para quê? Bater um ponto, né? Pronto, já fiz minha parte, tá Deus, tá tudo certo. Domingão, só não tem o negócio de bater o ponto ali, né, gente? Passou a semana, fica à vontade. Religião, queridos. Jesus quer muito mais de nós. Ele quer ter um relacionamento íntimo com a gente. Amém? Ele quer se revelar para você não só aqui no domingo, mas todos os dias no seu trabalho, na sua casa. Amém? E com isso, esse tipo de seguidor não experimenta a presença de Deus. Não experimenta os milagres de Jesus. Não experimenta a transformação. O coração está endurecido. Está fechado. Porque não crê. Eles chegavam diante de Jesus só para criticar. E para fechar aqui essa parte dos fariseus, trouxe uma outra passagem também para a gente aprender com Jesus, né? Vamos lá? Vamos ler comigo? Jesus foi, outra vez, sinagoga. Estava ali um homem.
Então Jesus olhou, zangado e triste. Por que não? Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. O que eu aprendo com Jesus aqui, queridos? Existem pessoas em nosso meio, já com outras intenções. Isso não tem a ver com o que eu ou você vai fazer ou deixar de fazer. Está no coração. Não sou eu e você que vamos mudar essas pessoas. Amém? Elas vão criticar, vão julgar, vão apontar, independente do que eu fizer ou deixar de fazer. Por quê? Jesus curou e eles saíram falando, criticando. E se Jesus não tivesse curado? Eles iam inventar algum outro argumento para falar também. Vocês estão entendendo? É um padrão de comportamento. Só que qual foi? O que Jesus nos ensinou? Ele deixou de curar? Já pensou se Jesus ficasse preocupado com o que os fariseus iam pensar? Meu Deus, tem muito fariseu que olha, eu não vou curar esse homem, não, deixa ele doente aí mesmo, né? Porque senão eles vão me entregar, vão me... Não, queridos, Jesus curou. Jesus cumpriu o propósito dele, independente do outro. Amém? Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos buscar nele, entender o que ele quer de mim e obedecer independente. Amém? Precisamos entender também que não somos nós que vamos mudar esse tipo de pessoa. Só o Espírito Santo pode tocar, se essa pessoa permitir. Que pode ser eu mesmo. Não estou falando da pessoa, mas para a gente se avaliar. Amém? Então, em nenhum momento na Bíblia eu vejo Jesus investindo tempo, discipulando, né? Andando junto com os fariseus e os religiosos. Em nenhum momento. Mas então vocês podem me perguntar, uai, mas Jesus então fazia acepção de pessoas? De maneira nenhuma, queridos. Jesus passava e estava disponível para todos. Mas muitos viraram as costas, e não é diferente nos nossos dias. Jesus está disponível para todos nós, para toda a humanidade. A salvação foi por todos, mas infelizmente muitos viram as costas para a graça, viram as costas para o sacrifício dele feito naquela cruz. Não é verdade? Vamos para o próximo? Estão acordados ainda? Está acabando. Vamos lá. Segundo tipo de seguidor de Jesus, estava lá também. Por onde Jesus passava havia uma multidão. Muitas pessoas alvoroçadas. E que tipo de seguidor é esse? Vamos entender quem era a multidão? A multidão estava atrás de Jesus com interesse naquilo que Jesus podia dar para eles, não naquilo que Jesus era. Quero cura, Jesus, prosperidade, bênçãos. Não é assim? Campanha da prosperidade, multidão. Culto de oração, só os discípulos. É forte. Então a multidão não estava interessada em quem Jesus era, mas naquilo que ele podia dar. Todo evento, o seguidor multidão está colado. Não é assim? Aquele crente oba-oba, sabe? Congresso, fogo puro. Acabou o congresso, sumiu. E aí, o que eu percebo nesse tipo de seguidor? Às vezes entra na igreja porque está precisando de algo, né? Ai, não conseguiu engravidar, e entra com esse interesse de Jesus, engravida e sai da igreja. Ou, eu quero um carro, eu quero um emprego, consegue a bênção. Jesus quer se relacionar comigo e com você, queridos. Amém? Ele quer muito mais de nós. E aí, o que a multidão recebia, esse tipo de seguidor? Eles recebiam curas? Sim ou não?
Jesus estava ali para curar, não estava? Mas era um relacionamento o quê? Superficial. Eles estavam distantes. Jesus contava parábola para todos. O que eram parábolas? Eram histórias, né, práticas daquilo que eles viviam ali do dia a dia, para que eles pudessem entender e talvez se tornar um discípulo, né? Então Jesus contava parábolas, era algo bem superficial, algo, sabe, todo mundo. Então eles não tinham um relacionamento íntimo, eles tinham um relacionamento superficial com Jesus e deixavam de experimentar o sobrenatural de Deus. Deixavam de experimentar a vida plena e abundante que Deus tem. Amém? E terceiro e último, que eu creio que somos nós. Fala, sou eu. Os discípulos, o discípulo verdadeiro, eram pessoas perfeitas, era ou não era? Eram pessoas como eu e você, queridos, pessoas que eram criticadas pela sociedade, muitos deles, Jesus chamou, né? Meu Deus, Jesus chamou aquele homem, misericórdia, sanguíneo, né? Aquela coisa toda. Mas eles tinham corações ensináveis, corações quebrantados, eles estavam ali, Jesus, ficava no pé de Jesus, me conta mais sobre essa parábola, eu não entendi nada, queria saber mais, queria buscar mais e mais, não entendeu direito a mensagem, trazendo para os nossos dias, né? Liga para o pastor, me conta mais, fiquei com dúvida, sabe, queridos? Vocês estão me entendendo? Amém? Eram pessoas disponíveis. Quando Jesus chamava, não, que eu vou ali. Não, eis-me aqui, vamos embora. Partia com Jesus. Pessoas disponíveis. Pessoas que criam em Jesus. Não seguiam Ele, questionando Ele. Não, eles criam, confessavam Jesus como Cristo, o Cristo verdadeiro. Amém? Se rendiam a Ele, estavam ali, sem criticar, sem questionar, estavam recebendo, olha, bebendo de Jesus, de tudo que Ele podia dar para eles. Amém? E mais um pouquinho, que eles davam uma espremida em Jesus, né? Deixa eu aproveitar que Ele está aqui. E o que eles recebiam com isso, queridos? O que os verdadeiros discípulos recebiam com isso? Eles experimentavam Jesus. Eles estavam o tempo todo, 24 horas com Jesus. A presença, a intimidade. Tinha discípulos que deitavam no peito de Jesus. Amém? Sentava à mesa com Ele. Eles experimentavam os milagres de Jesus. Todos os dias, as maravilhas de Jesus. Tinham sede de ouvi-lo, de aprender com Ele. Amavam caminhar com Ele. Quantos querem essa vida com Jesus? Amém? Que delícia! E olha que interessante, que não é só alegria não. Jesus os confrontava e eles permaneciam firmes com Jesus. Não era assim? Nós estamos aprendendo com Jesus, olha lá. João 6, Jesus deu um discurso duro, né? E aí os crentes Nutella falaram assim, ó, muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Olha os crentes mimimi aí. Pois é, aí é que tá, mas esses discípulos eram quem, gente? Não eram os discípulos, era a multidão, vocês estão ligados. A multidão, ó, não era conveniente, né? Falou um negócio que não me agradou, tô partindo. A bênção que eu queria receber, a bênção. Não veio bênção, veio confronto. É forte. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou, os 12, agora são os discípulos, vocês também vão embora? Isso é um confronto, não é, gente? Pensou? E aí, vocês também vão? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna.
Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus, amém? Se rendir a Ele, eu creio que isso é de Deus, é o Senhor que está aqui. Independente se doeu ou não doeu, é confronto, mas é para o crescimento, queridos. A primeira pregação de Pedro, ele converteu 3.000 pessoas. Ele precisava passar por um processo, como cada um de nós. Se a gente quiser crescer, nós precisamos passar por processos. E processo dói ou não dói? Mas faz parte da caminhada. Amém? Para a gente finalizar, o Ministério de Louvor pode subir, por favor. Vamos finalizar com mais um exemplo na palavra, porque eu gosto da palavra. Amém ou não amém? E a gente vai finalizar dando um resumo, então, do posicionamento de Jesus com os fariseus, depois Jesus se voltando para a multidão e como que ele lidava com os discípulos. Vamos lá? Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavar as mãos. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarros e panelas. Então, os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, por que seus discípulos, qual era a intenção deles, gente? Sempre criticar, né? Por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu, Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, quem nós estamos aqui para aprender com ele e obedecer, amém? Jesus virou para os fariseus e disse o seguinte, hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Mais uma vez, Jesus se posicionando, combatendo a religiosidade. Amém? Gente, parênteses. Não vão sair daqui dando patada em todo mundo aí fora não, tá? A palavra é para a gente trazer para a nossa vida. A gente se avaliar, amém? Ninguém aqui é juiz, nós somos testemunha. Glória a Deus por isso. Mas se alguma hora a gente, conviver com pessoas, com esses corações, nós vamos interceder por elas. Não vamos gastar a nossa energia mesmo, porque nós estamos aprendendo isso aqui. E aí, logo depois disso, Jesus se posicionou contra a religiosidade, virou as costas para os fariseus e se voltou para a multidão. Aí ele se volta para a multidão, chama eles para perto e disse, ouçam todos vocês e procurem entender. E aí ele começa a compartilhar por meio de parábolas. E assim era, se vocês estiverem acompanhando, vocês estão vendo que assim era em toda a história. Jesus se posiciona com os fariseus, se distancia deles, se volta para a multidão, fala com parábolas, algo que alguns não entendem, aquela coisa superficial. E aí logo depois nós estamos em Marcos 7,14, em Marcos 7,17. Então, Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. E aí Jesus, num lugar mais íntimo, no secreto, ele se revela para os seus discípulos. Ele abre o seu coração. Ele derrama suas bênçãos, seus milagres. Compartilha experiências. Amém, queridos? Que o Senhor encontre aqui verdadeiros discípulos, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E vamos sair daqui nessa noite com essa reflexão.
quem sou eu? Talvez, como eu já disse aqui no início, em alguns momentos eu me comporte como uma religiosa, mas que a gente saia daqui hoje fazendo essa autoanálise, que a gente possa combater isso dentro de nós, para que a cada dia a gente possa ser mais parecido com o nosso mestre e desconstruir tudo isso que a religião tem nos ensinado ao longo dos anos, queridos. Porque não está dando certo, não é o caminho, não é o propósito de Deus. Tem machucado e ferido muitas pessoas. Pessoas que olham para líderes, né? Que se fazem tão distantes de um padrão da realidade, que as pessoas se afastam da igreja. Eu não vou dar conta dessa perfeição, e não dá mesmo. E ninguém dá, queridos. Jesus é o único perfeito. Por isso que Jesus chama esse comportamento de hipocrisia. O que é hipocrisia? Religiosidade é você querer do outro aquilo que nem você dá conta. Por que muitos nessa pandemia que bateram na campanha Fica em Casa, hashtag Fica em Casa, quantos e quantos jornalistas, artistas que estavam lá nas redes sociais, fica em casa. Daqui a pouco saíam as notícias que eles estavam em festa, estavam em casa não sei aonde, estavam viajando. Quer impor na vida de outros que nem eles mesmos dão conta. Hipocrisia, queridos. Fique de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor.